Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje ao lado do nosso companheiro Ricardo Bezoini, que todos vocês e todas vocês conhecem de muito tempo. Bezoini, ele foi deputado federal por vários mandatos. Ele foi presidente do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Ele foi também ministro tanto do governo Dilma quanto do governo Lula, ministro do Trabalho, ministro da Previdência Social, ministro das Comunicações, né? E, acima de tudo, sempre foi um militante e um estudioso da área da legislação trabalhista e da legislação previdenciária. Aqui, ao longo desse processo que nós estamos fazendo de reforma da Previdência, ele foi uma das vozes mais lúcidas e um dos debatedores mais preparados no sentido de esclarecer quais são os pontos, especialmente aqueles que são mais nocivos para os trabalhadores e os aposentados, e também no sentido de trazer uma opinião sobre o que seria uma reforma da Previdência autossustentável. E hoje, um dia depois da CCJ aqui do Senado ter votado a proposta de reforma da Previdência, agora vai para o plenário, eu convidei o Bezoini aqui para um bate-papo bem informal, para que vocês possam entender o que é que ainda está em jogo nesse debate, o que é que nós podemos ainda conquistar e o que de fato na prática vai acontecer com cada um de nós, se por acaso a reforma for aprovada. Então, Bezoini, a gente queria que você pudesse fazer uma avaliação um pouco de como foi esse processo até agora, né? O que é que a gente pode deduzir do que foi votado nessa reunião de ontem e a sua expectativa em relação ao que ainda pode ocorrer aqui no Senado. Humberto, você sabe muito bem que em matéria de Previdência a gente não pode fazer só um discurso, tem que ter bastante fundamentação. E em relação ao tema da Previdência, eu sempre procurei dizer para os companheiros do PT e dos demais partidos, de todos os partidos, quando estive aqui no Senado, na CAI, recentemente, falei isso, na Câmara dos Deputados também, e também para o movimento sindical, para os trabalhadores, que não existe razão para a gente dizer que não é necessário fazer uma reforma. Porque há mudanças demográficas e há mudanças socioeconômicas também. Então eu jamais diria, até como forma de retórica, que não é necessário mudanças na Previdência. Agora é preciso dizer que o que o governo Bolsonaro apresentou na Câmara é a demolição da Previdência, especialmente por conta da capitalização, que nós, com muita luta e muita pressão, com a atuação dos nossos deputados e deputadas, conseguimos convencer o relator a retirar a capitalização do seu texto. Então, aquilo que era uma demolição da Previdência se transformou na votação da Câmara, com as mudanças feitas na capitalização, em relação ao BPC, em relação aos rurais e algumas regras de transição, se transformou numa grande perda para os trabalhadores, mas não é a demolição. Portanto, o que vem para o Senado é uma proposta de mudança de regras, só que é uma proposta extremamente antissocial e antipopular. Por que isso? Porque ela ataca justamente os mais pobres. As pessoas que chegam ao momento da sua vida que precisam se aposentar, uma pessoa que vai receber uma pensão, ela perde valor, perde parte substancial daquilo que ela tem direito hoje, com as regras atuais do sistema. Seja servidor público, seja trabalhador rural ou trabalhador urbano do setor privado. E mais do que isso, uma parte significativa não vai conseguir chegar até o direito de aposentar. Por quê? Porque quando você estabelece uma idade mínima de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, conhecendo o mercado de trabalho do Brasil, a desigualdade brasileira, evidentemente nós sabemos que justamente os mais pobres e menos qualificados têm dificuldade de permanecer no mercado de trabalho após certa idade. Após os 50, 55 anos, a pessoa tem dificuldade de conseguir emprego, de se manter. Muitos não têm saúde para continuar trabalhando, mas os que têm saúde têm muita dificuldade de estar empregado de maneira formal. Portanto, muita gente não vai chegar a se aposentar, pois não estará com a relação de emprego formalizada. Pois bem,
Ontem, lá na comissão, nós apresentamos várias propostas de destaque em separado para tentar retirar alguns pontos muito nocivos da reforma. Entre eles, um que foi interessante foi o que diz respeito ao abono salarial, né? Hoje em dia, quem ganha até 2 salários mínimos tem direito àquele abono anual. Do PIS, né? O governo agora está querendo reduzir para 1.350. E nessa votação... Originalmente, a proposta do governo era reduzir para 1 salário mínimo. Exatamente. Na Câmara, nós conseguimos fazer com que o relator mudasse isso. Perfeitamente. E aí, ontem, na votação, chegou a haver um empate entre a proposta que foi apresentada pelo PDT para retirar esse ponto, que novamente restabeleceria o abono para quem ganha até 2 salários mínimos, e só perdemos porque a presidenta da comissão deu o voto de Minerva. Significa que há um clima entre os senadores que pode ser bem utilizado. Como você vai ser, inclusive, um dos debatedores da sessão temática que vai haver no plenário do Senado, e você se saiu bastante bem, o que é que você imagina que a gente poderia fazer para tentar, pelo menos, impor essa ou uma ou outra derrota ao governo? Primeiro, eu acho que o ambiente político do país está mudando. O apoio ao governo Bolsonaro vai caindo, as pessoas vão vendo que tudo aquilo que se disse na campanha era mera propaganda, e, portanto, eu aposto que nesse período nós possamos, quem sabe, mobilizar um pouco mais a opinião pública em relação a esse tema. É bom a gente sempre situar que o Brasil é um país muito desigual. E o governo, ao invés de promover um combate à desigualdade, como fez Lula e Dilma, que combateram a desigualdade e buscaram dar melhores condições para os mais pobres ascenderem na sua renda e oportunidade de trabalho, e de educação, inclusive, o governo está fazendo, na verdade, uma proposta como essa da Previdência que vai acentuar a desigualdade. Por quê? Porque retira a renda dos mais pobres. Esse caso do abono do PIS, ele é sintomático. O abono só vai até quem ganhou, no último período, 2 salários mínimos. Ou seja, são pessoas pobres. Pessoas não são miseráveis, mas são pobres. São pessoas com renda familiar muito pequena. Quando você limita a 1.400, e como eu disse, originalmente era em torno de 1.000, você cria, na verdade, uma exclusão de uma parte de milhões de pessoas que teriam acesso ao abono, que é uma forma de ampliar a renda, e que vão perder a renda. Então, eu acho que temas como esse, o tema das pensões, Roberto, as pensões, a redução das pensões é uma crueldade brutal. Você já vai ter a redução do benefício. Vamos imaginar uma pessoa que tinha uma renda média de R$4.000. Aí não é nem pobre nem miserável, a pessoa que está ali na faixa da classe média lutadora. Essa pessoa, se vier a falecer, a pensão reduzirá para algo em torno de R$2.400. Se essa pessoa aposentar antes de falecer, ela já terá uma redução em relação à média das suas contribuições para o benefício. Ao ter a redução para o benefício, se falecer um mês depois, tem o redutor da pensão ainda. Ou seja, é algo de uma gravidade brutal. Então temos que denunciar. Eu acho que esse tema da pensão, ele é muito, digamos, sensível para a população. O tema do PIS, do abono do PIS, acho que é um tema importante, embora muita gente sequer conheça esse direito, mas é um tema importante. E eu acho que o tema da própria fórmula de cálculo dos benefícios de aposentadoria. Há uma redução grande. Hoje, o trabalhador aposenta, ele pode descartar da sua média 20% das piores contribuições para a Previdência. E, ao descartar essa média, ele tem, se superar o fator previdenciário, ele tem uma média relativamente próxima daquilo que contribuiu ao longo da sua vida. Na proposta do governo, é 100% das contribuições e ele parte de um patamar de 60% da sua média se tiver 20 anos de contribuição. E acresce 2% a cada ano excedente. Então, pouquíssimas pessoas chegarão a alcançar os 100%. Então, a discussão da média dos benefícios é um tema relevante, a discussão do cálculo da pensão, do redutor, que é muito grave, e a discussão do abono PIS/PASEP são 3 temas que acho que podem ser priorizados
pela oposição aqui no Senado. Perfeito. Inclusive, eu acho que você abordou aí uma questão que é crucial e que faz muito parte do discurso deles, né? Eles dizem, como eles diziam em relação à reforma trabalhista, aprovando a reforma da Previdência, nós vamos ter gente que vai investir no Brasil, isso vai gerar crescimento econômico, vai gerar emprego e o Brasil volta a se desenvolver. No entanto, você próprio está colocando aqui que, na verdade, com essas medidas, boa parte do dinheiro que circula na sociedade vai deixar de circular. Para o país crescer, para você ter crescimento econômico, você tem poucas possibilidades de como esse estímulo se dá. Ou é o investimento público, né? As obras que o governo faz, ou trabalhos e investimentos das empresas estatais que eles estão privatizando. Nesse aspecto aí, o investimento público é o menor de toda a história do Brasil. Ou é o investimento privado, que eles ficam dizendo que vai crescer, vai aumentar, mas na prática o que a gente está vendo é o investimento saindo do Brasil, não é verdade? Então, a outra alternativa que há é exatamente o consumo das pessoas, o consumo das famílias. Se você, num espaço de tempo curto, vai tirar tanto dinheiro de circulação, porque vai tirar dinheiro do aposentado, de quem vai se aposentar, tem algum sentido esse discurso que eles fazem de que o Brasil vai melhorar com a reforma da Previdência, ou é outro engodo, como muita gente tem dito, e a gente também? É a velha ilusão liberal. Alguns são iludidos, outros são mal intencionados. Porque, na verdade, é um discurso que é feito no mundo todo. Na Europa, quando alguém se elege com esse discurso da direita, é sempre a mesma coisa. Vamos fazer um ajuste e, por conta do ajuste, o investimento virá. Você lembra que há poucos anos atrás, há quase 4 anos atrás, o Macri ganhou na Argentina. Ele foi a Davos fazer uma apresentação das propostas do novo governo e disse: Argentina is back. A Argentina está de volta ao mercado. Venham investir na Argentina. Passou mais 2 anos, a Argentina voltou para o FMI. E está com um desemprego muito mais alto que o próprio desemprego brasileiro, uma recessão de 2% ao ano, inflação de 50% ao ano. Ou seja, fez reforma da Previdência e reduziu o que eles chamavam de paternalismo em relação às tarifas públicas. Água, energia elétrica, metrô, gás. Eles reduziram os subsídios que o governo da Cristina Kirchner oferecia aos mais pobres. No Brasil, já foi feita a PEC do teto, que ia resolver todos os problemas do Brasil. Já foi feita uma reforma trabalhista cruel, brutalmente cruel, que está prejudicando milhões de trabalhadores. Já se liberou, além da reforma trabalhista, a terceirização desenfreada. E a economia não cresce. Por que não cresce? Porque, como diz o Lula, nosso querido presidente Lula, a economia cresce quando os empresários sentem cheiro de crescimento. Quando o governo aponta que quer que cresça. Quando o governo mostra que vai fazer investimento em ferrovia, vai fazer investimento em portos, em transporte urbano, investimentos em obras de moradia, Minha Casa Minha Vida. Você viu, eles liberaram agora 600 milhões por Minha Casa Minha Vida. 600 milhões é igual aquela chuva que nem molha o chão, que ela evapora antes de chegar no chão. Então, o crescimento depende de um planejamento governamental que estimula o setor privado. Quando o governo fala, eu vou construir rodovia, um monte de empresas se prepara para disputar as licitações. O que eles estão fazendo no Brasil, com os cortes, eu estava vendo o Ministério da Fazenda, não sei se você viu, o Ministério da Economia, né, que é o antigo Ministério da Fazenda, agora com mais 5 pastas agrupadas, eles estão abrindo só às 8 da manhã e fechando às 18, para economizar energia elétrica. Isso é de uma estupidez, porque é economia ínfima e que acaba afetando até o humor dos funcionários que são obrigados aqueles que levam os filhos na escola, são obrigados a ficar na porta do Ministério esperando o Ministério abrir, ao invés de poder entrar para trabalhar mais cedo. Então, é isso que eles estão fazendo com o Brasil, cortando orçamento, cortando educação, os institutos federais e universidades aí à míngua. Eu conversei com vários reitores nesse período, eles falaram assim, então não conseguimos chegar até outubro, não é dezembro não, até outubro. Então, e o Brasil não vai crescer assim, porque não cresce porque fez uma reforma da Previdência. Ao contrário, como você disse, o dinheiro da Previdência circula na economia.
O cidadão que recebe R$ 1.500, R$ 2.000... Ele não vai fazer aplicação no mercado não vai fazer, nem vai a Miami, nem vai a Paris. Ele gasta na lojinha da esquina, ele compra comida, compra roupa, compra um pequeno móvel popular que ele está precisando para a casa dele, um eletrodoméstico. É o máximo que ele faz. Isso circula na economia local. No Nordeste, você sabe o impacto disso, especialmente fora das capitais, inclusive nas capitais, né? Então, eu sempre digo o seguinte, a Previdência, ela é uma despesa para o Estado, mas ela é uma receita para a economia e para o próprio Estado, porque uma parte volta em forma de impostos. Portanto, esse governo aí está fazendo a mesma coisa errada que o Fernando Henrique fez e agravando isso, que é acreditar que, sendo bonzinho com o mercado, os investimentos virão. Os investimentos vieram no governo Lula, onde, mesmo sem fazer nenhuma reforma trabalhista contra os trabalhadores, mesmo fazendo uma reforma previdenciária que foi só para um ajuste do serviço público, nós tivemos a geração de 20 milhões de empregos formais, sem prejudicar os trabalhadores. Beleza. Eu queria só fazer uma última pergunta, porque lógico que nós vamos lutar, vamos levar até as últimas consequências essa disputa. Nós esperamos, inclusive, que o movimento social, a sociedade, desperte aí nesse tempo que nos resta de debate sobre a reforma da Previdência. Por um lado, você disse muito bem que a pior coisa que poderia acontecer em termos dessa reforma, que era aprovar o sistema de capitalização, nós conseguimos segurar até o presente momento, mas sem dúvida há um desmonte do que foi a Previdência Social de 1988 para cá. Aí a gente fica também numa preocupação. Lógico que esse governo Bolsonaro não vai se perpetuar. Eu acho que, mais uma vez, no Brasil a gente vai viver o efeito Orloff. É verdade que ainda não houve a eleição na Argentina, mas tudo indica que o Macri não continua. Exatamente. E aqui no Brasil eu acredito que em 2022 nós vamos ter aí também uma nova mudança de governo. Mas diante desse desmonte que está sendo feito agora, você tem esperança de que a gente possa construir, na eventualidade de uma mudança de governo, nessa estrutura da Previdência, no que está sendo feito em termos de privatização, ainda a possibilidade de uma política que gere desenvolvimento econômico e crescimento para o Brasil? Eu acho que, na verdade, nós vivemos um momento de grande risco para a economia brasileira, para a sociedade como um todo, e as forças democráticas têm que se organizar para discutir uma agenda, na minha opinião. Essa agenda passa por combater a reforma da Previdência, combater os abusos que estão sendo propostos pelo governo, mas fundamentalmente para dialogar com o setor produtivo na questão dos investimentos. Então, se por acaso a gente voltar ao governo com uma coalizão progressista, eu acho que tem que fazer uma nova reforma da Previdência para restabelecer alguns direitos que estão sendo suprimidos. Nós temos que acabar com a PEC do teto. A PEC do teto é um absurdo econômico, porque ela limita o governo em algo que o governo tem que ter governabilidade, capacidade de tomar decisões. Até o Bolsonaro deu uma declaração, acho que da cabeça dele, e já foi enquadrado pelo Guedes. Né? O Guedes falou, não, defende o teto, porque o teto é importante. Porque é a lógica de agradar ao mercado. Nós temos uma questão fundamental no Brasil, que é a infraestrutura. A infraestrutura, um programa bem organizado de infraestrutura, com base nas reservas internacionais, com base no próprio orçamento do governo, em parcerias com o setor privado, ela, de um lado, resolve um problema concreto, que é fazer aquilo que o Brasil precisa para as pessoas físicas e jurídicas produzirem e viverem, Minha Casa Minha Vida, obras de infraestrutura portuária, de transporte, enfim, todas as obras que a gente precisa. E do outro lado, ela gera muito emprego e atividade econômica. Nós vimos, Humberto, quando houve a criação do PAC, como que havia uma efervescência empresarial no Brasil. Os empresários todos interessados em participar do PAC, procurando os ministros, procurando deputados, senadores, para discutir como é que a gente articula a infraestrutura de uma região X ou numa atividade Y. Como é que vocês organizam o Estado e a sociedade em torno de um programa de otimismo econômico? O que o governo faz é pessimismo todo dia. O dinheiro acabou, não tem dinheiro, é mentira. Nós sabemos que as reservas que foram constituídas pelo governo Lula e Dilma
foram construídos numa época que havia uma guerra cambial no mundo. O ministro Guido Mantega, na época, dizia, tem uma guerra cambial. Então o governo comprava dólar para sustentar a cotação do dólar e evitar que ele despencasse. Agora é outra conjuntura. Nós podemos pegar 100, 150 bilhões de dólares, gradualmente, não pode ser de uma vez só, e fazer a alocação, seja como fundo de aval, seja como investimento direto, em obras de infraestrutura para que o Brasil volte a crescer, gerar emprego e salve a Previdência Social. Porque, de fato, o principal problema da Previdência Social hoje não é a questão de regra para aposentar ou de pensão. O maior problema é que a economia não está gerando emprego. E aí a arrecadação cai porque não há emprego. Com certeza. Bom, pessoal, a gente vai ter a oportunidade de, em outros momentos, ver o nosso querido Ricardo Bezoini defendendo essas que são as nossas ideias, que orientam os nossos posicionamentos. Quero convidar todos vocês a acompanharem a sessão temática que vai acontecer aqui no Senado. E lá vai ter, viu, Bezoini, o contraditório, ótimo, que em outros momentos não teve. Você vai estar, os defensores dessa proposta da reforma vão estar lá também, e eu acho que vai ser um bom debate. Eu espero... Mas foi bom, Beto, que no dia que teve na CAI teve contraditório. Sim, naquele dia e foi. Eles saíram de fininho, saíram de um lado do outro, tal, porque não tem explicação. Pois é, então a gente quer convidar vocês para acompanhar esse debate, nós vamos divulgar, nós vamos transmitir no dia, e eu quero lhe convidar para que em outros momentos, você que é uma pessoa que tem uma posição assim muito sóbria, muito abalizada sobre a realidade do nosso país, do que a gente deve fazer, que tem uma noção não somente teórica, mas do ponto de vista da vivência de quem foi governo e de quem teve do outro lado do balcão também, que é a representação dos trabalhadores. Então, eu quero te agradecer e dizer que a gente espera contar com você em outros momentos aqui para bater um papo com essa nossa militância que acompanha a gente pela rede social. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Eu estou hoje à disposição do movimento social, do movimento sindical, para, inclusive, viajar ao Brasil para fazer palestras sobre desenvolvimento, reforma tributária, reforma da Previdência e outros assuntos que o pessoal quiser. Valeu. Valeu.